Os discos e abrasivos são produtos usados em diferentes setores, da construção civil à metalurgia. São produtos usados em cortes precisos, acabamentos perfeitos e para dar mais produtividade no dia a dia das oficinas, da indústria e das obras em geral. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o mercado e sobre a evolução desses produtos, com a participação do André, da Norton e da Carborundum, nossas parceiras de hoje. O André já esteve aqui com a gente em outras oportunidades e hoje é dia de atualizar o nosso conhecimento sobre os produtos dessas duas marcas. André, seja bem-vindo ao Me Conta Bartolfil. Obrigado. Olá, meu nome é André, eu sou coordenador de vendas aqui do estado de Minas Gerais, atendo a Bartolfil comercialmente e vamos lá para todas as dúvidas que a gente puder conversar no dia de hoje. É isso, André. Como eu falei para o pessoal, você já esteve aqui com a gente outras vezes, apresentando os produtos dessas duas marcas. E hoje é dia de atualizar esse conhecimento. A gente vai falar um pouquinho de mercado, de inovação e entender quais são os diferenciais da Norton e da Carborundum. Sim. Falando de mercado, de evolução, do crescimento aí desse mercado, né, dos produtos, dos discos e abrasivos. Como você enxerga esse mercado nos últimos anos? O que é que você tem aí para falar a respeito disso para os representantes e para os clientes? Então, tanto a Norton como a Carborundum, né, são marcas do Grupo Saint-Gobain. O Grupo Saint-Gobain hoje, a gente pode dizer que é o maior grupo do segmento de construção civil do mundo, né? Então, nós temos hoje fábricas aí em todos os continentes do mundo, em países diversos, né? E o mercado de construção é um mercado que só cresce mundialmente, né? Não só na construção, mas nós também estamos presentes no mercado industrial, né? No mercado automotivo, no mercado de manutenção e reparos, né? E, enfim, é um mercado que só cresce. A Saint-Gobain também é uma empresa que investe muito em inovação, né? Então também está sempre muito antenada com as novas tecnologias, com as novas tendências de mercado, para a parte de sustentabilidade, que é um dos nossos pilares. Então, a gente entende que tem um caminho muito longo aí a ser seguido de crescimento. Exatamente. E falando de discos e abrasivos, a gente fala de tecnologia, né? Como você mesmo falou, a marca inova constantemente para incorporar características tecnológicas nos produtos. E falando disso, quais são as características dos produtos, as últimas evoluções tecnológicas que as duas marcas aprimoraram aí nos produtos? Então, como eu bem falei, tanto o Grupo Saint-Gobain, de uma forma geral, investe muito em tecnologia e a gente sempre tenta ter um processo verticalizado, né? Em que a gente tem ali o controle da produção da matéria-prima que vai do início até o fim, ou seja, da produção da matéria-prima até a fabricação do produto final. Claro que inovação é um assunto muito sensível e cabe muito à parte de desenvolvimento falar, mas assim, a gente tem praticamente 20% de tudo que nós desenvolvemos ao longo dos anos, né? 20% do nosso faturamento hoje, quase sempre ele é de produtos que são desenvolvidos aí nos últimos anos. Então a gente tem um ciclo de produto que ele gira muito, muito, muito rápido, né? Então a gente está sempre investindo em tecnologias e conta com que o nosso faturamento esteja sempre vindo de inovações. E André, quais são os diferenciais da Norton e da Carborundum, pensando em tudo isso? A Norton e a Carborundum são marcas que elas começaram independentes, né? Então, há 100 anos atrás, né, lá nos Estados Unidos, existiam as duas marcas, a Carborundum e a Norton, e foram empresas que foram adquiridas pelo Grupo Saint-Gobain ao longo dos anos. Então, hoje a gente trata como marcas independentes, tá? A Norton tem a sua gestão, a Carborundum tem a sua gestão, são plantas diferentes, plantas de fabricação diferentes, e só que as duas sobre o mesmo guarda-chuva da Saint-Gobain. Então, são marcas que a gente tem a garantia da qualidade, a garantia da segurança, a garantia também da inovação, né? As duas marcas estão sempre com bastante lançamentos de produtos e assim, são marcas que caminham independente. Claro que tem uma questão muito regional, e eu digo regional tanto aqui no Brasil como também no exterior, né? Tem a marca, de repente, Carborundum, ela é mais interessante numa região, alguns clientes entendem a marca como uma marca melhor em alguma região e a Norton em outra. Então, assim, são produtos diferentes, é bom reforçar isso também,
mas são produtos que eu acho que o grande diferencial deles é a região hoje que a gente atua. Como você mesmo falou, as duas marcas atendem aí a construção, que é um mercado que cresce constantemente, e outros setores também que estão sempre evoluindo. E quais são as dicas que você pode compartilhar com a gente em relação à escolha dos produtos? Como os profissionais podem escolher corretamente e usar corretamente toda essa diversidade de produtos que oferece? Então, perfeito, Iris. Assim, hoje o nosso portfólio ele é gigante, né? Então, nós vamos ter produtos desde um produto de entrada até um produto para uso industrial. E eu falo produto de entrada é o produto do robista, né? Então, a gente vai ter desde uma lixa até um disco de corte, até mesmo a nossa linha de fitas, né? Então, a gente vai ter desde uma linha de entrada até uma linha de uso profissional. Nós temos um foco muito grande em treinamentos, então na medida que você for, por exemplo, comprar, inclusive no Televendas da Bartofil, eu tenho certeza que o Televendas da Bartofil vai estar super treinado para te orientar em relação ao tipo de uso de produto, né? E no site da Norton também tem toda essa orientação do tipo de produto. E um outro aspecto também que vale muito a pena ser ressaltado é o tipo de substrato, o tipo de uso que você vai dar no nosso abrasivo, né? Então, por exemplo, se é eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ser muito fácil de entender. Se a gente de repente pega um disco de corte, né, e vai fazer um uso pontual, um uso ali de repente para fazer um corte específico, um corte de repente um ferro ou um alumínio, um material mais fácil, de repente o nosso disco de entrada, o nosso disco de melhor custo-benefício de entrada é o que vai te atender melhor. Porém, se você for fazer um uso de uma fundição, ou numa indústria, ou com um metal duro, e aí eu já acho mais interessante você partir, por exemplo, para o nosso disco da linha Premier. Então, eu acho que cada tipo de aplicação você vai ter um produto ideal para estar usando. É isso mesmo, André, perfeito. Como o André mesmo falou, a nossa equipe de vendas, representantes, contact center, com a ajuda e orientações das marcas, vão estar preparados para orientar aí com o melhor produto, de acordo com a solução e com a superfície, né? Isso mesmo. E agora falando, André, de armazenamento, cuidados que a gente precisa ter com esses produtos para garantir mais durabilidade. Acredito que não exista um prazo de validade para os produtos. Você pode explicar isso melhor para a gente? Sim. Assim, pela norma, né, todos os produtos têm que ter um prazo de validade, né? Claro que são prazos diferentes de acordo com o tipo de produto, mas no geral varia entre 3 e 5 anos, né, a validade dos produtos. E a gente recomenda que você utilize, né, toda o nosso portfólio dentro da validade. E a melhor forma de armazenar é você armazenar o produto dentro da sua embalagem original, né? É claro que se você, de repente, colocar o produto exposto, colocar o produto ali fora da caixa, o produto, se ele estiver dentro da validade, ele não vai sofrer nenhum tipo de dano, né? Desde que armazenado na própria orientação da nossa embalagem, das nossas caixas, tem lá toda a instrução de como você deve armazenar e guardar esses produtos, né? Mas, de preferência, se o produto não tiver na prateleira de vendas, que ele esteja sempre na sua embalagem original. Ótimo. André, acredito que a gente poderia ficar aqui durante horas falando de Com mercado, certeza. falando de cuidado com os produtos, de como aplicar corretamente cada um deles, mas nós conseguimos aí falar sobre mercado, sobre inovação dentro da nossa proposta. E agora a gente vai responder algumas dúvidas sobre os produtos para aí sim conhecer melhor o mix da Norton e da Carborundum. Então, te agradeço pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. E por todas as dicas compartilhadas. Muito obrigado, pessoal da Bartofil, equipe da Bartofil, e vamos para o próximo. Finalizamos aqui o nosso bate-papo com o André, falamos sobre mercado, sobre inovação, e agora é hora de conhecer melhor o mix da Norton e da Carborundum, no Momento Interação. Olá, pessoal, agora a gente vai para o Momento Interação, e que a gente vai responder algumas perguntas da nossa equipe de vendas da Bartofil, e falar um pouquinho também sobre a linha de produtos, né? Alguns produtos novos que estão chegando, alguns produtos que já são mais antigos na linha, só que ainda geram muita dúvida. Então, vamos para as perguntas. Eu sou a Glauci, sou do setor de vendas do Contact Center, e a pergunta é sobre a diferença entre o disco de lixa e o disco de desbaste.
Como eu posso esclarecer isso melhor para o cliente? Então, Glauci, é uma pergunta muito recorrente, tá? Essa diferença entre o que seria o disco de lixa e o disco de desbaste. Então, aqui a gente tem o disco de lixa, né? E aqui, né, um disco de desbaste. E assim, por mais que seja uma pergunta muito recorrente, ela tem até uma resposta que só de você olhar para os dois produtos, você já consegue ali ter uma ideia de qual seria a resposta. O disco de lixa, ele é um disco muito mais voltado para o acabamento, né? É um disco de remoção, com certeza, mas é um disco muito mais voltado para o acabamento. Tanto é, e a gente vai encontrar ele ali em várias granulometrias, né? Desde o grão 24, do grão 16 até o grão 120. Aí já seria um poder de acabamento, né, muito maior. Já no disco de desbaste, a gente vai ter aqui um único disco num único grão. E o disco de desbaste, ao contrário do disco de lixa, ele é um disco muito mais focado em remoção de material pesado, tá? Então aqui você vai ter um poder de remoção e aqui um poder de acabamento. E quase sempre é utilizado numa mesma operação os dois. Você vai fazer a remoção com o desbaste e depois você vai fazer o acabamento com o disco de lixa. Ei, eu sou a Bruna, operadora do Contact Center, e eu gostaria de saber o porquê a diferença da lixa de ferro ser feita em tecido e as demais lixas feitas em papel. Então, Bruna, no portfólio que a Bartolfil tem de lixas, a gente vai ter tanto a linha de lixas da Norco como a linha de lixas da Carborundu, né? E para ambas as marcas, a gente vai ter a lixa ferro, massa, madeira e água, tá? Hoje, a única lixa que nós temos que tem o costado de tecido é a lixa ferro, né? Então, vocês podem ver aqui, tá? É a lixa ferro. E justamente ela tem esse costado de tecido pela operação de trabalho e é submetida. Você veja aqui, para a gente fazer um processo de lixamento de uma superfície metálica, a gente precisa de um papel, de uma estrutura de lixa, de um tecido de lixa que aguente ali o esforço que é submetido à lixa. Já nas outras lixas, a gente vai ter aqui a lixa d'água, que são as linhas mitrofinas, e também vai ter a lixa d'água para uso geral, tá? A gente chama de lixa d'água porque elas têm um papel que é um papel impermeável. É um papel que, se tiver em contato com a água, ele não rasga, tá? Já as outras lixas de madeira e para massa já são lixas que têm um papel comum. Ou seja, se eles tiverem entrar em contato com a água, possivelmente eles vão rasgar. Mas é legal a gente reforçar que o nome dado à lixa, ele já entende qual operação que você vai fazer. Então, aqui, na lixa massa, você vai fazer lixamento de massa corrida, de madeira, a lixa madeira vai fazer o lixamento de madeira. As lixas d'água, vocês vão fazer o lixamento em processos em que a lixa precisa ser imersa na água ou que vai ter contato com a água, de repente por uma questão de poeira, de névoa, de pó, né, para deslizamento da lixa. Então, essa é a diferença, Bruna. Olá, eu sou Lucas Emanuel, do setor de vendas da Bartolfil. E André, eu gostaria de saber se eu posso utilizar o mesmo disco para diferentes materiais. Lucas, então, muito boa a sua pergunta, tá? É muito recorrente, inclusive. E aqui eu vou dar o exemplo aqui hoje do nosso disco mais vendido na Bartolfil, que é o Norton Standard, tá? E nós não recomendamos que você utilize esse disco para fazer cortes de diferentes tipos de material. Por exemplo, esse disco aqui, ele é um disco próprio para que você corte aço inox e aço carbono. Então, o ideal é que, se você começar a fazer o corte desse disco em aço inox, que você utilize ele até o final para fazer o corte desse aço inox. Não fique alternando entre ora corte em inox, ora corta no carbono, porque a própria contaminação, não do disco, mas a contaminação que você carrega de um inox para o aço carbono, pode fazer com que tenha alguma perda nesse material depois do corte, tá bom? E sobre as pedras, André, qual a diferença entre elas, além do formato? Klaus, então, a resposta também
vai um pouquinho na linha do que a gente falou do disco de desbaste e do disco de lixa. A pedra de afiar, a gente vai ter ela em 2 formatos. Essa pedra aqui, que seria a pedra dupla face, e aqui não está na mesa, mas a gente também é um dos itens mais antigos da linha da Bartolfil, que é a pedra canoa, né? Quando a gente tem aqui a pedra dupla face, o nome dela dupla face já bem diz. São 2 faces, em que uma face ela vai ter um grão mais grosso e de um lado um grão mais fino. Esse tipo de pedra aqui, ele é muito utilizado para afiação de facas, né? Então, açougues frigoríficos, a faca do seu churrasco do final de semana, né? Então, ela é uma pedra que ela é muito mais voltada para o acabamento. Já a pedra canoa, que a Glauci bem citou, ela já é uma pedra que tem um poder de afiação um pouco mais grosseiro. Então, ela tem um poder um pouco mais bruto. Ela vai ser muito utilizada quando a gente vai fazer afiação de ferramentas. Então, a gente vai afiar uma enxada, vai afiar um facão. Então, assim, você não precisa de um acabamento muito minucioso. Então, essas é a grande diferença entre os 2 tipos de pedra. A outra dúvida é sobre fita. A fita espuma dupla face, ela pode ser usada em locais externos e em cozinha? Bruna, aqui a gente tem a fita espumada dupla face, tá? Essa fita aqui, ela é muito legal que na própria embalagem dela, ela dá quais são as suas orientações de uso. Essa fita espumada, ela é uma fita para uso interno, tá? Então, a gente não indica que seja utilizada numa área externa, justamente por uma questão ali de resistência à fita. Porém, no uso interno, ela é uma fita muito interessante e ela tem uma tecnologia que ela suporta que você, por exemplo, faça uma colagem dentro de um banheiro, dentro de uma cozinha, ou seja, em lugares que tem muita umidade, em lugares que tem ali uma gordura, umidade, como eu bem falei. Então, ela é uma fita que tem essa resistência. Então, uso interno e aguenta condições de umidade e gordura. E gostaria de saber também, André, se as fitas antiderrapantes, elas são autocoladas. Lucas, então, aqui a gente tem a nossa fita antiderrapante e sim, tá? Ela é autocolante, ela é autoadesiva, ela é uma fita pronta para uso, então você pode simplesmente abrir a embalagem, colar num beiral de escada, colar em alguma superfície que você precise garantir ali que não tenha ali um acidente, que você vai garantir ali que tenha um chão mais aderente, tá? Então sim, ela é uma fita antiderrapante e já vem com adesivo. Gostaria também de aproveitar esse momento das perguntas e ressaltar alguns lançamentos que nós estamos fazendo, tá? Então, as próprias lixas Norton, muito pedidas aí pela equipe comercial da Bartolfil, tá? Então agora a gente está com o portfólio completo das lixas Norton, ferro, água, madeira, massa e também as microfinas, tá? Então, as lixas Carborundum continuam, tá? Então nós vamos ter agora as 2 linhas de lixa. E uma novidade também muito bacana, que nós fizemos uma atualização no nosso flap. Vocês lembram que ele era um flap em que o costado dele era um costado um pouco mais fininho, né? Então aqui, ó, é importante a gente perceber, ele era um costado marrom. Nós fizemos uma atualização nessa lixa do flap, e o flap hoje está com um rendimento 30% superior ao que era o flap de um mês atrás, por exemplo, que era o flap antigo. Então foi uma atualização muito importante que nós fizemos. Se vocês já conheciam a linha, esse flap standard que nós lançamos da Norton, ele já era com essa lixa nova, com essa nova tecnologia, e nós trouxemos essa tecnologia da Norton para a marca Carborundum no nosso flap de entrada, tá? Então, se tornou hoje aí um dos flaps dentro do portfólio da Bartolfil que vão ter ainda os maiores rendimentos, tá? E pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando sobre Norton, Carborundum, sobre o Grupo Saint-Gobain de uma forma geral, e desejo a todos aí boas vendas e possíveis dúvidas, fico à disposição. Muito obrigado. Falamos aí sobre mercado, inovação e tiramos algumas dúvidas dos nossos participantes com a ajuda do André. Agora vamos assistir a um vídeo da Norton, falando um pouquinho mais sobre a empresa, sobre as suas preocupações e sobre o seu desenvolvimento, que é constante.
A transformação é inevitável. Imagine, com mais de 140 anos de experiência em abrasivos, gente transformando superfícies é o que mais vemos, seja na construção civil, na reparação automotiva, na manutenção, reparos e operações e nas mais diversas indústrias. Esses anos todos nos fizeram entender a performance, a segurança e a qualidade que essas pessoas buscam ao cortar, desbastar, lixar e até mesmo ao polir. Com o que absorvemos, construímos um portfólio único de soluções pensado para essas mesmas pessoas. E claro, sempre compartilhando cada aprendizado, pois nenhuma transformação acontece sozinha. Juntos, fazemos ela acontecer. São alicerces formados também por aqueles que fazem a nossa excelência chegar ainda mais longe e seguir transformando na mão de cada profissional. Seguimos nos desafiando a colocar no centro do nosso propósito a responsabilidade ambiental e social. Bom, a transformação é inevitável, lembra? Em 140 anos, sem dúvida, unimos forças com aqueles comprometidos a transformar o mundo em um lugar melhor. E para transformar, vai de Norton. E um produto que atende bem às demandas dos abrasivos, unindo perfeitamente versatilidade e praticidade, é a lixa ferro. Você sabe como utilizar esse produto? Vamos conferir alguns detalhes. Acredito que vocês aprenderam muito hoje aqui sobre a Norton e a Carborundum com a participação do André. Espero que todas as dicas sejam valiosas para vocês na hora de usarem argumentos para vender os produtos do Mix. Finalizamos aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais uma marca parceira. Aguardo vocês, até lá!